Olá, gente, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula de Biologia dentro do nosso Pré-ENEM. Lembrando que você pode acessar as outras aulas na nossa plataforma Eduque e que você também pode acessar outros conteúdos complementares para ajudar vocês nos seus estudos. Então a gente já está acompanhando, já estamos há um bom tempo juntos aí em algumas aulas, aí nossa 7ª aula, e esse conteúdo é muito legal, particularmente é o melhor conteúdo que eu gosto, é ecologia. Tá? Ecologia nem cai mais no Enem, cai e cai forte e pode estar caindo também relacionado a outros termos que você muitas vezes não aplica ecologia, como aos ciclos biogeoquímicos, então sobre o efeito estufa. A gente vive muitos momentos também de muitas mudanças climáticas e as ações antrópicas. O que são ações antrópicas? São ações causadas pelo homem. A gente vive um período chamado antropogênico, ou seja, onde o homem influencia muito o ambiente. Então, tudo isso aí pode estar cobrado dentro desse grande conteúdo que é ecologia. E o termo ecologia, ele vem do estudo do ambiente e das interações dos seres vivos. Então, na ecologia, a gente não estuda só os seres vivos, mas também as suas interações no ambiente e o próprio ambiente. Por quê? Porque ao longo da evolução dos organismos vivos, não só do homem, mas de todos os organismos vivos, a gente tem uma parte da interação daquilo que tem vida e aquilo que não tem vida. A gente também tem outra coisa ao longo da evolução, que é o tempo geológico. Então, o próprio tempo da Terra foi selecionando os organismos mais adaptados, então sobre a seleção natural, aí cai um pouco também dentro da ecologia, e a gente vai ter essas interações, esses organismos, ao longo de milhares e milhares de anos, formando um ambiente que a gente vive hoje. É lógico que, como a gente vive num período antropogênico, de influências antrópicas, né, do homem, a gente vive menos as relações ecológicas com o ambiente do que em outros momentos. Aquela época lá chamada Pedra Lascada, então que o homem sobrevivia, né, que o homem também não era só caçador, mas era caçado também pelos animais. Então nesse momento aí a gente vai ter o homem mais exposto às relações ecológicas. Mas hoje em dia não, hoje em dia a gente tem interações ecológicas, que a gente vai analisar na aula de hoje, mas mais dos organismos, dos outros seres vivos e tão um pouco menos da gente. Infelizmente o homem tem agido muito de forma negativa no ambiente. Ok? Então a primeira coisa que eu quero trazer na aula de hoje é essa imagem onde a gente vê a organização dos seres vivos. Eu acho que eu também já expus ela numa aula sobre citologia. Então por que eu trago ela aqui? Então a gente vai ver que a menor coisa é um átomo, é lógico que a gente sabe que não é um átomo, né? A gente tem um átomo ainda em menores partes, moléculas, e aí essas moléculas vão formar organelas e células, o conjunto de células vão formar tecidos e assim por diante. E a gente vai ter alguns termos que a gente vai usar na aula de hoje, que são relacionados também, a gente vai ver no nosso slide aí, a, por exemplo, população. Então, o que é uma população? Então, a gente tem um indivíduo, a população é um conceito que é um conjunto de organismos da mesma espécie habitando um local. Então, por exemplo, se eu falar da população de tambaquis que estão dentro de um tanque lá no açude lá, que só tem falando só o tambaqui, é um grupo, por exemplo, de estudo, ok? Ou então a população de macacos pregos em alguma mata que eu esteja estudando é uma população. Depois de população, eu vou ter um outro conceito acima de população, que é comunidade. O que é a comunidade? É a interação dos organismos vivos naquele ambiente. Então, por exemplo, a comunidade de peixes, na verdade a gente vai usar um outro termo melhorzinho, na verdade a comunidade de espécies aquáticas do Lago do Amor, se você vai caminhar lá no Lago do Amor, você sabe onde é que fica. Então ali eu tenho vários organismos vivos de diferentes táxons. O que são os táxons? De diferentes origens evolutivas, coabitando no mesmo local, tudo bem? Eu posso ter, então, o exemplo que eu dei dos peixes, a assembleia, que é um conjunto de organismos do mesmo grupo taxonômico, mas que são de espécies distintas. Então, no caso, se eu falo sobre o conjunto de peixes, eu tenho vários peixes de diferentes origens taxonômicas, né, de diferentes linhagens, digamos assim, habitando um espaço. E eu tenho outros conceitos também. Eu vou ter um conceito, por exemplo, que se chama de ecossistema.
O ecossistema eu já vou relacionar então aquilo que tem vida e aquilo que não tem vida. Eu vou considerar relevo, temperatura, vegetação em um determinado ambiente. Então a gente, por exemplo, tem um ecossistema amazônico. E a gente, depois de ecossistema, a gente pode ter aumentado o ecossistema, a gente pode falar sobre biomas. E a gente tem biomas que a gente vai ver na aula de hoje a nível nacional, então nossos biomas, que compreendem, né, as características estruturais de relevo, vegetação, espécies de animais e temperatura de um local. E nós vamos ter os biomas do mundo, então são os biomas gerais que a gente pode encontrar no mundo. Mas isso ao longo da aula de hoje, tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente precisa ver em ecologia é a interação entre aquilo que tem vida e aquilo que não tem vida. Então aí na imagem a gente tem o Sol e a água. O Sol e a água não têm vida, mas eles são indispensáveis para a vida. Então a interação entre os organismos, entre os fatores abióticos, que não têm vida, vento, sol, água, o solo, e as coisas que têm vida, que são bióticas, né? Então os micro-organismos, as plantas, as bactérias, os vírus, os animais, enfim. Então essa interação vai gerando o quê? Relações. Relações de uso e relações de sobrevivência, né? De interação entre esses organismos. A gente vai ver alguns exemplos também. Uma outra coisa que gera, além de ter as interações, ou seja, do uso, da forma que vai usar, das expressões de características, então cada ser vivo ele vai ter características físicas, comportamentais, fisiológicas, associadas a seu hábito de vida. Então, o que o peixe precisa fazer? Precisa nadar. A ave precisa voar. Então, todo organismo vivo ele vai ter suas características organizadas de acordo com aquilo que ele vai desempenhar para sobreviver. Tudo bem? Então, beleza. Então, a gente já viu o primeiro conceito aí do biótico, que não é biótico. Uma outra relação que a gente vai ver dentro da ecologia é o de cadeia trófica. Então, a gente tem as cadeias alimentares, né? Então, a gente vai trazendo o slide aí. Então, a gente tem o solzinho fazendo a fotossíntese, a planta faz a fotossíntese, na verdade. O animal, né, um herbívoro come a planta, um carnívoro come o herbívoro, e a gente tem a cadeia alimentar dentro de um sistema ou de um ecossistema. Cadeia alimentar é um termo que a gente usava há um tempo atrás. Hoje em dia a gente usa teia trófica ou cadeia trófica. Por quê? Porque nesse sentido aqui a gente pode ter várias relações que a gente não acompanha. A gente está vendo só uma via, mas existem várias outras vias de relações entre aquilo que tem vida e aquilo que não tem vida. Então nisso aí a gente separou, por exemplo, aqui ó, os produtores, né? Então dentro de uma teia trófica, os produtores, os consumidores de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem e assim por diante. Por que a gente organizou assim? O produtor é todo aquele ser vivo, organismo, que produz, óbvio. E ele vai produzir a partir de quê? Na sua grande maioria de fotossíntese. Então a gente vai até ver na aula de hoje, uma das grandes forças na Terra é o poder da fotossíntese, porque ela é a primeira etapa. Ela converte luz do sol em comida para os herbívoros, que no caso vão ser as plantas. Então, por exemplo, a vaquinha, ela só tem o pasto para comer porque a grama faz fotossíntese a partir do uso da luz do sol, do solo e da água. Vejam bem que então eu tenho uma transformação energética acontecendo aí. A vaquinha come a grama e aí ela vai ser o quê? Um herbívoro, consumidor primário. A gente pode ter outros consumidores primários também para a grama, óbvio. E aí quem é que vai comer a vaca, né? Então, quando chega no momento certo, a vaca é abatida e vai gerar bife, carne moída e tudo mais que você consome aí. Essa vaquinha que vai ser consumida, no nosso caso, que a gente cria os animais, para gerar proteína. Lembrando que todo animal é fonte de proteína, toda carne animal é fonte de proteína. Nesse caso, nós vamos ser os consumidores secundários, há mais uma transferência de energia. Então, a cada nível trófico, ou seja, a cada passagem e cada ser que vai se alimentando, você tem uma transferência de energia. Por que eu estou falando isso? A vaquinha, ela come muita grama, concorda comigo? Mas ela não vai comer grama em a quantidade ideal para sobreviver.
Mas você já parou para pensar quanta carne de vaca você vai comer ao longo da sua vida? Vai ser muita carne, concorda comigo? Por que você vai comer? Talvez você já tenha comido até a quantidade de um ou mais vaquinhas. Por quê? Porque você tem uma transferência de nível trófico, você tem um acúmulo de energia, nesse caso no pedaço de carne, que você vai consumir. E aí, nesse caso, você vai precisar consumir por um longo período de tempo, que a gente somos organismos que precisamos de muita carne ao longo da vida, de muita proteína, então você vai consumir muito isso ao longo do tempo, então você vai ter uma transferência de energia. Então esse é o primeiro conceito ecológico interessante que a gente pode trazer, é das cadeias alimentares ou das teias tróficas, que é essa relação da conversão de energia ao longo da teia, ou seja, cada consumidor vai depender de mais energia acumulada naquilo que ele vai consumir, entenderam? Então, mas como base a gente tem a fotossíntese. Se a fotossíntese parar, o mundo acaba, porque a fotossíntese ela produz tudo, né? Então a gente está falando de carne, mas a fotossíntese produz, por exemplo, uma fruta que você vai comer, uma verdura, então tem a infinidade de coisas. E hoje em dia, com a tecnologia, a gente até usa a luz do sol também para a produção de energia elétrica, né? Que é fotovoltaica. Então, nesse caso aí, a gente tem uma primeira grande importância de interações entre os organismos e o ambiente, né, que no caso é o fator abiótico, que é a fotossíntese, gerando a base da cadeia alimentar, ok? Então, se a fotossíntese é muito importante, vamos relembrar ela aqui, também ela está dentro da ecologia. A fotossíntese ela é feita por algas e por plantas. Nas algas, a gente vai ter o pigmento clorofila, separado lá, e nas plantas, nós vamos ter esse pigmento organizado dentro de uma organela citoplasmática chamado cloroplasto, ok? Rico em clorofila. Beleza. Vamos à apresentação então. Aqui nesse exemplo aqui a gente tem a fotossíntese da plantinha, de uma árvore. Então essa planta ela vai pegar luz solar, vai pegar a luz, o gás carbônico, vai pegar a água através das suas raízes e aí ela vai fazer um processo que vai liberar oxigênio e vai produzir glicose, fórmula química C6H12O6. Então, depois do processo de fotossíntese, a planta vai produzir o seu próprio alimento. A planta ela não só faz fotossíntese, ela também respira. Então, ela além de incorporar gás carbônico e produzir oxigênio, ela usa o oxigênio também para sobreviver. Isso é um detalhe importante. Tá? A planta não só faz fotossíntese, mas ela também faz respiração celular, ela também consome oxigênio. Mas é lógico que ao longo da vida da planta ela vai produzir mais oxigênio do que consumir oxigênio. Então tem um balanço, um equilíbrio entre isso aí. Então a fotossíntese, fator importante. Outra coisa que está na ecologia, né, mas não diretamente, mas só para a gente melhorar o que é a fotossíntese, é onde ela vai acontecer. Então a gente tem um exemplo aqui de um cloroplasto. A gente tem, então, se é um cloroplasto, eu estou falando da fotossíntese que está acontecendo em uma planta, nessa organela. Então, eu tenho de um lado aí a fase clara, que a gente chama, que depende da luz, para fazer a fotólise, que é a quebra da água, e liberação do NADH e NADP, certo? E aí, essa liberação a partir da quebra da água, vai movimentar o meu ciclo de Kelvin, que é quem vai fazer a conversão, a formação do açúcar, a partir do gás carbônico. Então, eu tenho uma fase clara e uma fase escura, a fase clara dependente da luz. Ao longo do dia, a planta ela vai fazendo muita fase clara, ou seja, muita quebra da água para produzir NAD, NADPH. Então, durante esse processo, durante o dia, ela vai carregando. Então, até o período da noite, a planta às vezes ainda continua durante algum período fazendo fotossíntese, só que menos quantidade. Por quê? Porque ela vai fazer mais fase escura, que no caso é apenas o ciclo de Kelvin lá para a formação do açúcar, porque a fase clara ela já vai ter feito ao longo do dia, ela vai ter carregado isso ao longo do dia. Então é só uma curiosidade aí para vocês entenderem, mas como é muito importante e está dentro do nosso conteúdo de ecologia, você precisa saber sobre a fotossíntese, porque ela é a base da cadeia alimentar e de todas as outras relações que acontecem entre os seres vivos. Outra coisa que está dentro da ecologia são os ciclos biogeoquímicos. Então a gente já falou sobre a produção do oxigênio, a partir da fotossíntese, a gente vai ter a água, o ciclo do carbono e do nitrogênio, que são geológicos, e o fósforo e a azofre, que são químicos.
A gente vai trazer uma atenção especial mais aos biológicos e geológicos. No caso, a gente já falou um pouco sobre a fotossíntese, que produz oxigênio, vamos falar sobre o ciclo da água, do carbono e do nitrogênio, ainda pincelando. Nossa aula são poucos minutos, você tem que revisar esse conteúdo a partir dos acessos aí do material na sua escola e em outros portais também, tudo bem? Então aqui, o ciclo da água, muito simples, né? Então esse aqui já está mais do que batido. Você tem um ciclo da água que tem o processo de formação, todo grande rio corre para o mar, então você vai ter a evaporação da água, a formação das nuvens, as nuvens quando condensadas irão se precipitar em forma de chuva, e nesse caso a água vai caminhar dentro do sistema, tudo bem? É muito importante, porque que eu deixei aqui o ciclo da água, trouxe para mim, que é o seguinte, por que cada vez mais, por exemplo, o nosso rio Acre, ele apresenta menor quantidade hídrica? Porque além dos efeitos antrópicos do homem direto ao rio, como o assoreamento, por exemplo, você vai ter um processo de quê? De perda de vegetação ao longo da bacia do rio Acre. E a vegetação, olha só gente, a vegetação ela é muito importante porque ela retém água. Como assim, professor? Quando eu tenho a minha superfície totalmente sem proteção da árvore, a chuva vai cair sobre ela, vai se acumular momentaneamente e logo vai evaporar. Então vai ser muito rápido. Quando eu tenho a vegetação, a água fica no meu solo e eu vou perdendo ela devagarzinho. Eu vou ter águas que vão correr, que a gente chama também sobre vias hidrológicas, as superficiais ali, né, da terra, enfim, são vias hidrológicas importantes que vão nutrir, por exemplo, os igarapés. Então, logo, eu preciso da vegetação para manter a água no solo. Quando eu não tenho vegetação, eu não tenho água no solo, eu vou ter menos água nos igarapés, os igarapés nutrem o rio, eu vou ter menos água no rio, e aí eu vou ter isso que acontece, que é o fenômeno atual, que a cada ano que passa, mesmo a gente vivendo num ambiente amazônico de muita abundância de água, a gente tem a diminuição hídrica porque a gente está tendo a perda da cobertura florestal. Olha como a ecologia tem tudo a ver também com o ciclo hidrológico nesse caso. Então, e o ciclo hidrológico, ele por si só carrega muita energia. Então, por exemplo, as hidrelétricas são abastecidas de água, então a água ela movimenta muita energia ao longo desse ciclo e vai levando também nutrientes e tudo mais. Então ele é um primeiro ciclo muito importante. O segundo ciclo também importante é o ciclo do carbono. Então a gente tem aqui, vou botar a imagem para vocês. No ciclo do carbono eu tenho a incorporação do carbono a partir do qual processo, professor? Fotossíntese. Então olha a importância da fotossíntese aí. Ela incorpora o carbono que está na atmosfera, depois esse animal vai incorporar esse carbono também, ele vai ficar estocado aí. O carbono, gente, ele já está no planeta há muito tempo. E foi a fotossíntese que reduziu a quantidade de carbono que está na atmosfera e aumentou a quantidade de oxigênio. É lógico que isso ao longo de milhares de anos. Então, por que quando a gente fala de ecologia, a gente tem que falar um pouco de preservação? Por que a gente fala sobre o uso dos combustíveis fósseis e o aumento do efeito estufa? Porque a gente está aumentando o carbono disponível na atmosfera que estava guardado em forma de petróleo, em forma de qualquer outra coisa que ele fica condicionado ali, inclusive em forma de vegetação, porque a planta ela vai guardando muito carbono a partir da sua fotossíntese. Então, se você pegar, por exemplo, uma fruta assim pequena, um pé de mandioca, perdão, a fruta não, um pé de uma mandioca e uma samaúma, você vai ver que a samaúma é uma árvore gigantesca. Então imagina o quanto de moléculas de carbono ela não foi incorporando ao longo de milhares de anos ali de fotossíntese. Bastante. Então a gente tem a incorporação desse carbono a partir da vegetação, da fotossíntese também das algas, enfim. Então o efeito estufa, professor, é maléfico? Não, olha só. O efeito estufa ele é benéfico, ele mantém a temperatura da Terra. Se a gente não tivesse o efeito estufa, a gente ia ter altas temperaturas ao longo do dia e baixíssima temperatura ao longo da noite. Então é a camada de carbono que fica na atmosfera que regula essa temperatura. O que a gente está falando do efeito estufa é o aumento da concentração de carbono, que aumenta a densidade dessa camada, logo aumenta a temperatura que fica depositada. Além disso, eu não tenho só carbono, eu tenho metano, CH4, que é uma
uma molécula que tem mais afinidade, inclusive, do que o dióxido de carbono e o monóxido de carbono para segurar a temperatura, ou seja, a gente também libera muito metano a partir das queimas fósseis. Então, dentro dos ciclos biogeoquímicos, o carbono tem importante fator porque ele precisa estar guardado, né? Então, quando a atmosfera tem mais carbono do que oxigênio, a gente volta lá para as atmosferas primitivas, onde a condição da vida não era possível. Por isso que a gente liga o alerta quanto a isso aí. Tudo bem? O outro ciclo muito importante é o do nitrogênio. Então, a gente tem a incorporação do nitrogênio na atmosfera a partir da atuação de bactérias e fungos, tá? A gente não falou, mas é importante, a gente falou dos produtores primários, né? Então, aqueles que fazem fotossíntese, falou dos consumidores primários, secundários, enfim, mas outra importância são os decompositores. Quais são os decompositores mais eficientes dos seres vivos? São os fungos. Então, os fungos, eles decompõem substâncias e essa decomposição faz a incorporação de moléculas químicas no ambiente que serão aproveitadas, tudo bem? Então, por exemplo, quando um agricultor usa um solo para produzir qualquer soja, por exemplo, ele precisa enriquecer de novo isso aí. Geralmente, alguns agricultores usam a reincorporação de algumas coisas de material de decomposição para nutrir de novo aquele solo. É um exemplo. Então você pode usar também, às vezes, restos de fezes, restos de outras plantas, para levar nutrientes que vão ser decompostos, depositados no solo e reutilizados novamente. Então o ciclo do nitrogênio, ele merece também uma situação especial, até porque eu vou ter algumas etapas. Então, antes de eu só absorver o nitrogênio, eu vou ter a formação da amônia, a formação dos nitritos, dos nitratos. Então, primeiro pelo processo de amonificação, depois pelo processo de nitrificação. Então, existem algumas etapas que vocês estão vendo na imagem aí, importantes para o ciclo de nitrogênio. Cai na prova? Cai no Enem? Com certeza pode cair e você precisa analisar isso aí com calma. É lógico, a aula de hoje é curta, a gente está só nos ciclos bioquímicos, a gente tem muita coisa para falar, então eu deixo aqui a atenção também para isso. Tudo dito isso aí, então a gente já viu que tem ciclos biogeoquímicos, a gente já viu que tem relações entre aquilo que tem vida e aquilo que não tem vida, ou seja, o abiótico com o abiótico, a gente já viu que existe relação entre os seres vivos, né? Então de consumo e de produção e tudo mais. A gente vai a alguns termos ecológicos, de interações ecológicas. Então, assim, ó, a gente vai ter interações do tipo intraespecíficas, ou seja, dentro de uma mesma espécie, harmônicas, então eu tenho um exemplo de colônias, enfim. Eu vou ter relações ecológicas de diferentes organismos, mas sem dependência, digamos assim, então a gente fala até de relações assim, de ocupação do espaço, então a gente vai ter a simbiose, vamos ter a protocorporação, a gente vai ter o inquilinismo, onde a gente vai ter, por exemplo, as epífitas, então a gente vai ter as orquídeas que se instalam em algumas plantas, mas elas não dependem da planta, nem a planta depende dela, por acaso ela está lá. Então são os exemplos aí. E vamos ter relações interespecíficas, ou seja, entre diferentes espécies. A mais conhecida, que a gente comenta, é a predação. Então, ela é a relação interespecífica mais conhecida, ou seja, um organismo vai predar o outro para sobreviver. Tem o parasitismo também, então eu tenho outras relações. Me deixa aqui também minha atenção para você estudar as relações ecológicas, as positivas, as negativas, as benéficas e as não benéficas, para você estar vendo aí. Com atenção especial, principalmente, à predação, por exemplo, o comensalismo. Então você dá uma estudadinha, dá uma revisada nisso aí também na sua casa para ficar fino. Outra coisa dentro de ecologia é sobre dinâmica populacional. O que é isso? Então toda população ela tem um nível de equilíbrio. Então, por exemplo, se você pegar essa mesma área que eu dei o exemplo para vocês, desmatada, e deixar ela descansando, ela vai regenerar-se, ou seja, ela vai ser ocupada por plantas e animais ao longo do tempo até ela voltar a ser uma mata de novo. Então isso aí a gente fala que tem uma dinâmica populacional, então a gente tem uma curva, vocês estão vendo aqui, ó. Então eu vou ter um primeiro crescimento de uma população que vai ocupar um espaço e depois ela se estabiliza. Por que ela vai estabilizar? O crescimento de qualquer população natural, ele não é direto, ele não é uma curva sem fim. Por quê? Porque senão essa espécie vai chegar no colapso.
Então ela precisa de um equilíbrio. Lembra que na natureza tudo está em equilíbrio. A única população, o único organismo que cresce exponencialmente, adivinha, é o homem. Mas mesmo assim a gente tem mecanismos naturais que regulam a nossa ocupação. Só que com a tecnologia de medicamentos, de investimento, de alimentação, cada vez menos esses fatores nos influenciam. Logo, a nossa curva está sempre crescendo de ocupação populacional do homem na Terra. Mas no ambiente natural não, eu tenho um equilíbrio. Toda vez que eu tenho um desequilíbrio, aí eu tenho então um aumento na minha curva. Tá? Então todo organismo vivo, todo grupo de populações e as suas interações biológicas norteiam isso aí. Então você vai ter sempre um parasita, um predador, um competidor, ou seja, um organismo que vai competir pelo seu recurso. Você também vai ter coisas relacionadas ao uso do ambiente. Então, por exemplo, o ambiente que a espécie mora a gente chama de habitat. Mas a gente tem um nicho ecológico. O que é o nicho ecológico? É os recursos que aquela espécie precisa para poder sobreviver e desempenhar suas funções e se reproduzir. Porque a sobrevivência de uma espécie depende muito da sua reprodução. Então, por isso que a gente tem essa dinâmica populacional, que é o quanto que a população vai flutuar para se manter em equilíbrio. Por exemplo, se eu tenho uma população de... a gente pode dar um exemplo aqui de capivaras, né? Então a gente tem uma grande população de capivaras ali na região da Universidade Federal. Então o que vai acontecer? Não tem predador para essa capivara, então é lógico que essa população ela vai só crescer. Se fosse no ambiente natural, ela ia ter vários predadores que fazem o controle populacional dela, tá bom? Então nesse caso aí, a dinâmica populacional está relacionado a isso. Eu vou ter também, dentro da ecologia, seleção natural, processos de fluxo gênico. O que é o fluxo gênico dentro da população? Emigração, imigração, ou seja, entrada e saída de indivíduos dentro das populações. Eu vou ter o próprio processo de seleção natural selecionando os organismos mais adaptados. Então, tudo isso aí também vai estar no grande conteúdo de ecologia que merece sua atenção. Para fechar a nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre os biomas brasileiros. Então nós temos 6 biomas, estão deixando aí no quadro. Então a gente tem a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pantanal e os Pampas, tudo bem? Então são 6 biomas amazônicos, além do bioma continental aí da nossa zona marítima, que também tem suas características específicas dentro no globo terrestre, por exemplo. Então a gente tem 6 biomas. Cada bioma, um entre outro, também tem uma zona de transição. Lembrando que o bioma ele vai considerar condições de relevo, temperatura, bacias hidrográficas, ocorrência de espécies, tudo que está relacionado àquela grande área que expressa uma característica homogênea. Dentro de um bioma eu tenho vários ecossistemas, vamos lembrar sempre ter atenção para isso. E uma atenção especial também para os biomas globais. Então a gente tem os biomas que estão ao redor do mundo aí, como a tundra, o deserto, as florestas equatoriais tropicais, que não só é a Amazônia, mas a gente tem as florestas também na parte da Indonésia. Então a savana, os desertos, muito parecidos com a Caatinga, e os desertos de areia, como o Saara, por exemplo. Então a gente tem esses biomas no mundo. Então é importante você também dar uma atenção para isso aí, porque pode estar lá no seu conteúdo de ecologia. Um exercício rápido aqui, então, a gente traz na tela as cutias, pequenos roedores de zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas em vez de comê-las, enterram-se em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para em épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras, e esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Olha só que legal, então. Então, um tema muito amazônico, a cutiazinha lá, uma espécie bastante conhecida na Amazônia, ela tem esse comportamento. Então ela pega a semente e enterra para ela comer em outro momento. Mas vai outra cutia lá e rouba, enterra, e outra rouba, enterra. Então você tem uma relação ali sobre o uso daquele recurso.
Ele pergunta, essa ladroagem, ou seja, esse comportamento, ele vai estar relacionado ao quê? À sinfilia, ao predatismo, ao parasitismo, à competição, ao comercialismo. Ora, isso aí é uma relação que está acontecendo dentro das cutias, ou seja, não é interespecífica, é dentro da espécie. Nesse caso, como ela está compartilhando o mesmo comportamento a alimentar por um recurso, competição. Ok? Então, olha só, uma questãozinha do Enem 2019, showzinha de bola para falar um pouco sobre ecologia. Estude os ciclos biogeoquímicos, estude os biomas, estude também as ações antrópicas como o desmatamento, né, e a colaboração do homem para o aumento do efeito estufa. Para mais conteúdos, acesse a nossa plataforma. Fiquem bem, estude e até o Enem e uma boa prova.